Olá, bom dia a todos, muito bom dia, Rio Grande do Sul, agora... Reais na conta. Começou hoje a distribuição do auxílio emergencial. Tire suas dúvidas aqui no SBT Rio Grande. E sobre isolamento para a semana que vem. Situação nos asilos. O remédio que pode curar o coronavírus. Porque a cloroquina é tão discutida por médicos e autoridades. E a imagem da cura. Bebê de 10 meses que venceu a Covid-19 recebe alta. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1h. E nós começamos o SBT Rio Grande de hoje justamente com aquela imagem que encerrou a nossa abertura. Uma excelente notícia, uma notícia que traz esperança de que a gente vai conseguir realmente vencer a Covid-19. Pois está aí, ó, um bebezinho em Porto Alegre, está aí a imagem, ela saindo aí no leito, os profissionais, os técnicos, médicos, todos aplaudindo a vitória dessa pequena guerreira. Quem traz... Olha, que coisa boa começar o jornal com uma imagem dessa, uma imagem muito inspiradora. Ontem mesmo, em Porto Alegre, a essa bebê, essa menina de apenas 10 meses, que estava internada, está retornando para casa, vai voltar para sua cidade com seus pais e ficar, né, Chemali, de onde... Dessa família, né, desses pais, dessa mãe, desse pai que está ali ao lado, né, levando a menina, tudo que passou na cabeça deles, né, diante de toda... Para casa. Tá certo, Lucas. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversa de que nós vamos sim vencer. No final de tudo isso, a sociedade vai... para que o mundo consiga vencer esse inimigo invisível que se já todas essas informações. É agora, né? É agora. Questão da cloroquina, da hidroxicloroquina, pois o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o Brasil vai receber até sábado a matéria-prima, os insumos para produzir mais doses de cloroquina, o remédio que é usado aí, né? Está em fase de testes. Covid-19, bom dia, Jeremias. Bom dia, Chemali. Bom dia para todo mundo que está em casa acompanhando o SBT. Cloroquina. A cloroquina que é um medicamento usado, Chemali, contra várias doenças. É usado aqui no Brasil desde 1950 e trata de algumas doenças como artrite reumatoide e malária. Popularmente, todo mundo liga a cloroquina à malária, mas ela também é usada para outras doenças. São do lúpus também, né? Exato. Ela é usada aqui no Brasil, essa substância, desde a década de 50. Mas ela tem... Existe um detalhe aí. Em casos que não são considerados mais graves, é preciso haver um consentimento do paciente, um acordo entre paciente e médico. E caso o paciente não tenha condições de assinar esse consentimento, em fase de teste pela Organização Mundial da Saúde, mas ele tem se mostrado muito eficaz. O tratamento pode chegar a mais pessoas. Pois é, exatamente. Agora, cautela, né, Jeremias? Tenho ouvido aí especialistas, há uma espécie aí de duas linhas dentro da medicina dos cientistas. Ainda não se tem a confirmação de que é a principal esperança. Talvez aí mais à frente os testes todos, a pesquisa aponte que é realmente a matéria-prima, a solução indicada para tratamento da Covid. Agora, a questão da malária e a questão da artrite, né? Essas três enfermidades. E houve uma coisa depois que começou a faltar esse medicamento nas farmácias, de que para comprar a gente precisa ter uma dessas três enfermidades, né, Jeremias? É aquela coisa, a gente no Brasil tem o hábito de se automedicar, né? É muito perigoso isso, né? E aí com remédio para gripe aconteceu isso, né? Hoje tem que ter uma prescrição específica, está sendo controlada a venda, que ainda não foi testada e comprovada pela Organização Mundial da Saúde, né? Tá certo. Jeremias, daqui a pouquinho a gente volta a conversar contigo direto da redação. Lembro aqui, né, gente, até o Exército Brasileiro também está trabalhando na produção da cloroquina. Além desse medicamento da cloroquina, da hidroxicloroquina, outros remédios que já estão no mercado têm sido usados em testes de laboratório ou em pacientes de forma experimental para combater a Covid-19. Por enquanto, nenhum deles é recomendado oficialmente pela Organização Mundial da Saúde. A imagem do microscópio mostra o momento em que a célula é infectada pelo novo coronavírus. O registro foi feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que estudam remédios capazes de combater a Covid-19. Antirretrovirais, como o atazanavir, usado no controle do HIV,
deram bons resultados quando aplicados contra o novo coronavírus. Os nossos achados de que o atazanavir consegue inibir a replicação viral e, com isso, diminuir os níveis de mediadores inflamatórios pode ser uma vantagem competitiva desse fármaco no seu desenvolvimento clínico contra a Covid-19. Ao impedir a reprodução do vírus dentro das células infectadas, o remédio evita que ele chegue às células sadias. O cientista da Fiocruz lembra que a pesquisa ainda está no início, apesar de já apresentar resultados promissores. Então, é um achado in vitro que aponta que uma nova molécula, também clinicamente aprovada, tem ação contra o coronavírus. Agora, é seguir nas demais etapas para tentar confirmar se, de fato, pacientes com Covid-19 poderiam se beneficiar desse tratamento. No mundo todo, centros de pesquisa correm para entender como medicamentos já conhecidos podem ajudar no combate ao novo coronavírus. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde acompanha 9 grandes estudos. Os médicos procuram uma alternativa rápida, que possa diminuir o tempo de internação e amenizar quadros graves. Além dos antirretrovirais, pesquisadores investigam o uso de um anticoagulante, normalmente receitado em casos de trombose. No Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o remédio trouxe melhora para pacientes com quadro grave do novo coronavírus. Já a ivermectina é estudada em uma universidade na Austrália. A droga é usada para combater piolhos e pulgas. Uma pesquisa já publicada mostrou que o medicamento matou o novo coronavírus em 48 horas, mas apenas em testes de laboratório. Não se sabe se o efeito será o mesmo no organismo das pessoas. Outra frente de estudos investiga como o plasma do sangue de pacientes já curados pode ajudar os doentes. Empiricamente, eles podem fazer como se fosse uma imunização passiva. Então, ele pega o anticorpo de alguém que já foi curado e coloca esse anticorpo no organismo de alguém que está doente. Então, a esperança é que esse anticorpo vá nesse organismo doente e funcione. Pois é, a esperança, né? Todo mundo, todos os especialistas apostam nessa expressão. Tá aí as imagens, né, de laboratório, das ações aí desse medicamento para combater justamente as células, né, as microcélulas, né, a ação do coronavírus no organismo humano. Por enquanto, gente, o que se tem sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina, que é uma substância um pouco menos tóxica do que a cloroquina, já a gente vai conversar com um especialista aqui do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que está envolvido justamente nessa pesquisa toda. O Moinhos de Vento tem sido aí uma instituição de ponta no quesito aí de experimentação, né, de busca por soluções. Em seguida a gente vai conversar com esse médico, esse especialista, mas o que se tem até agora, até esse momento, é a eficácia nos testes em animais. Portanto, ontem acompanhava também no SBT Brasil essa reportagem, outras matérias falando justamente dos testes com esse medicamento. É preciso cautela. Ainda divide a opinião dos especialistas com relação aos efeitos colaterais que a cloroquina pode provocar em alguns pacientes, em algumas faixas etárias. Tem a questão das arritmias, né? Acelera os batimentos cardíacos. Isso ainda é algo a ser aprofundado, a ser estudado com relação à hidroxicloroquina. Mas, sem dúvida nenhuma, é o caminho da esperança, é a luz. Eu não gosto muito da expressão a luz no fim do túnel, mas é a luz que a gente já consegue enxergar lá, né? Aí talvez aí mais 1, 2 meses, 3 meses, quem sabe, se aposte a partir da cloroquina, dos testes, das pesquisas sérias, cientificamente comprovadas e avalizadas pela Organização Mundial da Saúde, a gente poder anunciar aqui no SBT Rio Grande, nos telejornais do SBT, de que sim, a ciência conseguiu encontrar a cura, né? A cura para a questão da Covid-19, para a cloroquina. Em seguida, a gente vai conversar com um médico especialista lá do Hospital Moinhos de Vento. Lembrando, gente, eu estou aqui no SBT Rio Grande durante toda essa semana, porque o meu amigo André Har está em casa, está em home office. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com o André. O André que está fazendo todo um trabalho de apuração, né, de filtragem das notícias,
justamente do enfrentamento dessa Covid-19. O Glauco Paza está à noite, no segunda edição ali no meu lugar, e semana que vem quem fica em casa sou eu. Eu vou para o home office justamente para o SBT aqui fazer esse rodízio de apresentadores, de especialistas, de técnicos aqui, também de colegas do jornalismo na redação, para que diminua o fluxo de pessoas no trabalho. Mas o nosso trabalho, o nosso compromisso com a informação, com a credibilidade, esse permanece, né, inalterado. Esse permanece com certeza o nosso compromisso com você que está em casa nos acompanhando. Eu quero voltar a falar agora com o Lucas Abate para a gente atualizar os números, né? Infelizmente, uma notícia que não é positiva. O estado ainda tem mais de 600 casos, né, Lucas, confirmados da Covid-19, e também o número de mortes aumentou de ontem para cá. Traz esses números para a gente, Lucas. Sim, infelizmente, Chamali, foi confirmada a 12ª morte por coronavírus no estado. A última paciente, a vítima mais recente, é uma mulher moradora de Passo Fundo e que estava internada desde o dia 29 de março na UTI de um hospital particular de Passo Fundo e acabou morrendo vítima do coronavírus. Ela que tinha histórico de diabetes e hipertensão. Também em Passo Fundo, Chamali, uma outra vítima, só que essa vítima era uma moradora de Marau. Essas foram as duas primeiras mortes que ocorreram fora da região metropolitana. A gente já vem relatando aí nos últimos dias os casos em Porto Alegre, principalmente, Novo Hamburgo e Ivoti. Agora confirmadas essas duas mortes na região de Passo Fundo e levando também, né, Chamali, essa preocupação com a Covid-19, com a doença também para o interior do estado e agora registrando aí 12 mortes pela doença. Lucas, são oficialmente 618 pessoas, né, infectadas pela Covid-19. Sim, os números que foram divulgados aí no balanço mais recente pela Secretaria Estadual de Saúde, tem também casos suspeitos que ainda estão sob análise e a gente sempre lembra, Chamali, que existe até de certa forma uma subnotificação desses casos, porque nem todas as pessoas estão sendo testadas, claro, tem uma falta de teste, então se prioriza as pessoas que estão com estado um pouco mais delicado, que precisaram de internação. Então o número certamente é maior porque se tem essa subnotificação, mas esse número de 618 dá para a gente ter uma ideia aí da quantidade de pessoas que desenvolveram, de certa forma, a doença de uma maneira mais grave. Exatamente, Lucas. 618 casos, está aí, tela aberta no SBT Rio Grande, 618 pessoas infectadas, 12 óbitos e já registram em 76 municípios aqui do Rio Grande do Sul. A faixa etária mais atingida é a região metropolitana, Serra, e também se espalha ali pela região da Campanha. Em seguida a gente volta a mostrar o site da Secretaria Estadual da Saúde, falando de faixa etária, né? Um dado importante que eu analisava antes do jornal entrar no ar, gente. Faixa etária, em seguida vocês pensam, pode passar falsa impressão de que é uma doença que atinge muito mais as pessoas idosas e é o grupo de risco, como os médicos afirmam, né, Lucas? Só que existe uma faixa etária ali entre os 30 e os 49 anos, está aí na tela, ó, gente. Entre 30 e 39 anos, 122 casos, né, 122 casos, e entre 40 e 49 anos, 112 casos. Está aqui no plasma, ó. 112 casos, portanto, as duas faixas etárias, está aqui, ó, são maiores os números de pessoas infectadas do que essa faixa etária aqui, que é a chamada terceira idade, né? Os idosos entre 60 e 69 anos, que tem 111 casos. Um dado interessante para que a gente tenha em mente que não é uma doença que atinge apenas pessoas com idade já mais avançada, também atinge pessoas de várias faixas etárias. Está aí na tela do SBT Rio Grande, o site oficial da Secretaria da Saúde aqui do nosso estado. 25 milhões de pessoas já se inscreveram nos canais abertos pelo governo federal para receber o tão esperado auxílio emergencial de R$ 600. O pagamento começa hoje, gente. Começa hoje, quinta-feira, 9 de abril, mas somente para as pessoas que já fazem parte do cadastro único. E uma outra coisa importante, muito cuidado com os golpes. O que não falta é golpista na praça de olho no teu dinheiro, nesses 600 pila. Dá uma olhada na reportagem, depois a gente volta a falar desse assunto que é importante. Roda aí. Marielle é artesã e fez o cadastro pelo aplicativo de celular que a Caixa disponibilizou. Eu achei bem simples.
né? O aplicativo estava lá, é super fácil de entrar, de fazer a inscrição. Como autônoma, ela faz parte do grupo de profissionais que perderam renda devido às medidas de combate ao novo coronavírus e que precisam se inscrever pelo aplicativo ou pelo site da Caixa. Quem já recebe o Bolsa Família ou integra o cadastro único do governo não tem que fazer nada. O auxílio será depositado na conta automaticamente. Entre os que precisam se inscrever, há pessoas com dificuldades para fazer o cadastro devido a pendências relacionadas ao CPF. A Receita Federal orienta que o cidadão verifique no site do órgão se o documento está em situação regular. Se não estiver, o pedido para regularização pode ser feito pela internet na mesma página. Temendo uma demanda muito grande, o governo pede que a ida a uma agência da Receita só aconteça em último caso. Também é preciso ter cuidado com os golpes. Levantamento de uma empresa especializada em segurança digital aponta que desde março já foram identificados mais de 7 milhões de compartilhamentos e acessos a páginas fraudulentas relacionados ao auxílio emergencial. Esses ataques são distribuídos por mais de 100 páginas bem parecidas, distribuídas quase exclusivamente pelo WhatsApp. São links maliciosos que levam a vítima a cair num formulário onde a vítima preenche dados pessoais respondendo a questões do tipo se você está desempregado, já recebe Bolsa Família, etc. Ou seja, tenta se passar por uma página oficial do governo, no entanto o intuito é roubar os dados pessoais da vítima. Vários sites já foram derrubados, Polícia Federal entrando em ação. O aviso é o seguinte: fraudadores, atenção, vocês vão acabar na cadeia. Nós estamos com um sistema muito rígido, estruturado, e nós vamos continuar derrubando esses sites e nós vamos atrás de cada uma dessas pessoas que estão por trás desses sites para lesar as pessoas que precisam nesse momento no Brasil. A Sani quase caiu no golpe. Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp com um link falando do auxílio emergencial. Eu entrei, logo apareceu uma caixa perguntando se eu queria receber o auxílio, eu cliquei em sim. Logo apareceu outra mensagem pedindo para mim repassar o link para mais 10 pessoas antes de continuar. A orientação é nunca clicar em links recebidos no computador ou no celular e só procurar os canais oficiais disponibilizados pela Caixa. Somente canais oficiais. Está aí o recado da reportagem do colega lá de Brasília. Importante o que o ministro Onyx Lorenzoni disse também. Como o dinheiro é federal, esses golpistas que estão aí espalhados vão se entender com a Polícia Federal. E muito provavelmente vão parar na cadeia. Porque em momento de pandemia, aliás, em momento algum, é momento para bolar golpes, para tentar passar perna, especialmente em pessoas, né, de baixa renda, pessoas inocentes, pessoas que mais precisam desse dinheiro, desses R$600, exatamente por toda a dificuldade de combater essas fraudes, esses golpes, que o dinheiro, esse recurso só foi liberado hoje. O governo vem trabalhando há algumas semanas já para fazer a liberação desse dinheiro. A informação de agora, gente, é que mais de 2 milhões de pessoas, esse dinheiro já foi depositado nas contas da Caixa e do Banco do Brasil, de mais de 2 milhões de pessoas em todo o nosso país. Ou seja, começou hoje, vai ser depositado gradualmente, né, em função de todo esse cuidado que o governo federal está tendo justamente para encaminhar esse auxílio emergencial para quem mais precisa. Sobre o cadastro, né, para receber esse auxílio emergencial, eu converso agora com o André Har, que está em home office, né, e hoje fez uma simulação, né, André, desse aplicativo da Caixa. Ontem eu havia baixado também, estava um pouco lento. Você conseguiu, ele está mais ágil hoje. O que você tem a nos dizer, meu amigo? Bom dia. Oi, Marcelo Chamali, bom dia a todos, nossos telespectadores. Pessoal aí da TV, estou com saudade de todos, da técnica, da redação, um grande abraço também. Um beijão para todos. Olha só, eu entrei hoje, por isso que foi muito importante na reportagem que ele falou assim, entre nos sites oficiais. Então tem duas maneiras, ou pelo próprio site, quem está no computador, ou mesmo num aplicativo, tem essa possibilidade, né, que é auxilio.caixa.gov.br, e a outra possibilidade é baixar o aplicativo, que todo mundo sabe como é fácil baixar. Tem ali também o aplicativo, ele se chama Marcelo Chamali, ele é bem simples, ele baixou de uma maneira muito rápida, que é Auxílio
Auxílio, deixa eu botar o óculos aqui, auxílio emergencial. Então, o que acontece? A gente vai mostrar aí na tela, porque ele é bem prático. Já na tela inicial ali, realize sua solicitação. Embaixo tem acompanhe a sua solicitação. Isso é para depois que já está com tudo preenchido. Aí a página seguinte é interessante porque ele já vem com todos os requisitos preenchidos. Então, tenho mais de 18 anos, ok. Não tem emprego formal, ok. Já está preenchido ali, tu só vai concordando com, né, fazendo a leitura. Minha renda familiar, não recebi rendimentos, estou desempregado, não sou agente público, inclusive temporário, nem exerço mandato. Vai respondendo, ok. Marca aqueles 2 cliques ali, declaro que li e tenho ciência que me enquadra em todas as condições e autorizo o acesso e uso dos meus dados. Aí, então, a partir do momento que tu dá esse clique e tu vai adiante, tu preenche teu nome, CPF, data de nascimento, nome da mãe, tem uma opção ali, mãe desconhecida, aquelas confirmações de dados dizendo que tu não é um robô, e aí tu já está com o cadastro feito e enviado. É muito simples. E depois, para fazer o acompanhamento, é só colocar o CPF. O que eu acho muito interessante chamar a atenção, quem não tem acesso a computador, ou quem não tem acesso, né, a um telefone que possa baixar o aplicativo, pede para algum conhecido, né, a pessoa que tenha confiança, peça para baixar o sistema ou você entra ali com os dados. É muito rápido, muito simples, é questão de 3, 4 minutos, tu já está com isso resolvido. Então, aí uma maneira muito fácil, muito ágil, viu, Marcelo? Eles conseguiram fazer um sistema que a pessoa consegue, de uma maneira muito simples, colocar os dados e as informações. E outra coisa que a reportagem chamou a atenção, não acesse links. Você recebeu no telefone. Eu sei que teve ontem aqui em Porto Alegre, Marcelo, numa escola de samba, disseram que a escola de samba ia distribuir alimentos. Exatamente isso. O pessoal fez fila, aí tinha o cidadão lá pegando o CPF em nome de todo mundo. Então, tem que cuidar nessa hora, porque, infelizmente, tem os aproveitadores também. Aí, o que aconteceu? Tu não pode acessar, vem mensagem pedindo para entrar com link. Não, entre você direto, ou no aplicativo, ou no site, André, através ali, o site da Caixa Federal. Esse alerta é importante, André. Pessoal que está chegando agora para acompanhar a gente aqui no SBT Rio Grande, 12h, 1 minuto, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os canais oficiais são o aplicativo e o site da Caixa Federal. Não aceite mensagem de WhatsApp para baixar link, né, para, enfim, fazer um cadastro através de aplicativos. Isso não é feito. É somente o aplicativo que você vai baixar lá no auxílio emergencial e o auxílio e o site da Caixa Federal. Você destacava a questão das fake news, dos golpes. Está aí na tela, a gente vai mostrar as imagens que foram registradas ontem lá na Restinga. Né? Os moradores da Restinga, André, receberam essa informação que cestas básicas iriam ser entregues dentro da escola, Escola Maior, do Estado Maior da Restinga, escola super conhecida lá da região. Todos têm um carinho enorme pela Estado Maior da Restinga. E aí a fila quilométrica, André, começou a se formar ontem ainda pela manhã. E o problema é que durante essa fila, as pessoas iam fazendo esse cadastro. Passavam informações. Exato, passando informações que são sigilosas para alguém que pode usar esse cadastro depois para justamente aplicar golpes. Olha o tamanho da fila, André. E depois que se descobriu ali que a escola, através dos canais oficiais, falou para a população que não havia cestas básicas para distribuir, que havia recebido da Central Única das Favelas, aqui a sucursal do Rio Grande do Sul, e na segunda-feira fez a distribuição para as famílias carentes nas residências, houve até um princípio de tumulto aí na avenida principal, onde fica a escola da Restinga lá. Houve um princípio de tumulto, o pessoal ficou um tanto quanto descontente com esse boato todo, com essa mentira que foi criada, justamente, mas o que está por trás dessa mentira é a tentativa de ter o cadastro dessas pessoas para continuar aplicando o golpe, né, André? É verdade. E muita gente desesperada porque, infelizmente, passou as informações necessárias. Agora o governo já disse, vai punir de maneira muito severa, e tem que punir mesmo, as pessoas que estão usando agora esses instrumentos de má fé. Tanta gente precisando, né? Tanta gente necessitando trabalhar. Por falar nisso, eu não sei se a gente tem mais tempo ainda, Marcelo, mas eu estava olhando aqui, eu estava lendo sobre o boletim epidemiológico. Vamos lá. Então, olha só, vamos tomar um mate aí, vamos conversar, porque eu acho que tem novidade que pode chegar até segunda-feira.
Conversei agora com representantes de uma instituição aqui no Estado do Comércio, estão aguardando, porque o decreto do governo do Estado do comércio fechado vai até o dia 15, sim, certo? Exatamente. Até o dia 15. Até o dia 15. É. Então, o que fez o governador hoje, Eduardo Leite? Ele determinou uma varredura. Eu, em decreto publicado hoje, determinei que hospitais das redes pública e privada fiquem obrigados a registrar a taxa de ocupação e o número de respiradores e pacientes internados com suspeita de coronavírus. Bom, vamos guardar essa informação. Então, o governador determina, porque ele precisa saber o número de pacientes, pessoas internadas e o número de material de pessoas, de equipamentos para as pessoas, né, internadas. O que acontece? Saiu uma determinação esta semana que a partir do dia 13, segunda-feira, nós vamos, o Ministério da Saúde fez essa divulgação, estão orientando a mudança do DSS para o DSA. Sabe o que é isso? O DSA é o distanciamento social ampliado, que é o momento que nós estamos, para passar para o DSS, que é o distanciamento social seletivo. Ou seja, municípios que tiverem até 50% da capacidade de leitos ocupada vão poder, então, partir para esse novo distanciamento, ou seja, a liberação, né, gradual. Como? Flexibiliza, né? A flexibilização. Exato. Então, por isso o governador já pediu todas essas informações para, de repente, até na quarta-feira, é o que todos estão aguardando, para ver se quais setores podem ser liberados. E mais, hoje o governador disse, lojas de chocolate, disse através de decreto, sim, lojas de chocolate, lancherias, restaurantes e estabelecimentos que prestam serviço de higiene pessoal, como cabeleireiros e barbeiros, podem abrir desde que possuam expressa autorização municipal. Então, o que se aguarda é isso, Marcelo, que de repente, até a quarta-feira, que é dia 15, já se tenha novidades a respeito de alguma liberação dessa mudança, deste, digamos, relaxamento, o início da tomada da abertura de comércio, enfim, porque, de acordo com a orientação aí do Ministério da Saúde, a partir já da segunda-feira, os estados estão autorizados a fazerem isso. Tá certo? Tá certo. Informação em primeira mão do André Har. Meu amigo, um bom trabalho de casa para ti. Amanhã a gente volta a se falar aqui no SBT Rio Grande. Um abraço virtual bem caloroso para ti, André Har. Tá aí o André trazendo essa informação importante, né? Sai do DSA, o distanciamento social ampliado, para o distanciamento social seletivo. Há essa expectativa justamente para diminuir, para reduzir o impacto econômico dessa pandemia no nosso estado. Isso deve acontecer, gente, nos municípios do interior, né? Na região metropolitana a situação é diferente. Há uma cautela, um cuidado maior com relação a justamente as regiões onde tem mais gente morando, onde a população é maior e, por isso, o cuidado deve ser também redobrado. Toda a expectativa a partir dos próximos dias, aí o decreto vale até o dia 15, mas o governador, como disse o André, já sinalizou justamente essa possibilidade de troca de status, né, para o distanciamento social seletivo diante aí do checklist, né, das secretarias da saúde municipais, do volume de pessoas que estão nos leitos, dos respiradores e da capacidade de absorver possíveis pessoas infectadas. Falando ainda em economia, mais de 90% das micro e pequenas empresas gaúchas já sentem os efeitos da crise econômica provocada por essa pandemia. Isso ia ser inevitável. Tem gente que, olha, tem gente que está repensando, né, um negócio, outros preocupados em manter a clientela. Quando tudo isso voltar ao normal, importante dizer para vocês, vai voltar ao normal. Confere aí. Os sucos da Juliana estão esperando alguém com sede. A produção da fábrica é quase toda voltada para eventos e restaurantes. Com a pandemia, tudo parou e os pedidos despencaram. A gente tinha um evento, um aniversário no dia 21 de março, que ele foi cancelado no dia, sei lá, 17, 18. Então, assim, foi muito em cima, né? E aí foi no caiu ficha, mas um pouquinho de crise vai me impactar. De acordo com uma pesquisa do Sebrae, os empreendimentos do Rio Grande do Sul registraram queda de quase 70% no volume de vendas nas últimas semanas. Um número que assusta, mas não motiva a Juliana a adotar técnicas agressivas de divulgação. Eu não gosto de ser bombardeada com anúncios, sabe? Vendo no Instagram influenciadoras falando de calça, falando de maquiagem, falando de coisas que eu acho que não é o que está na
cabeça das pessoas. O Sebrae entrevistou mais de 500 empreendedores gaúchos. 3 em cada 10 estimam fechar as portas permanentemente em um mês, caso as restrições pelo novo coronavírus continuem ou fiquem até mais duras nas próximas semanas. A pizzaria do Paulo foge do padrão. Com mais gente em casa, as vendas pelo sistema de teleentrega subiram 30%. Do meio de março para cá, cara, é absurdo. Assim, a gente não dá conta. Teve que aumentar mais um motoboy. Hoje a gente trabalha com 4 motoboys e 5 no final de semana. A gente está com 2 pessoas atendendo telefone e WhatsApp, que é a minha esposa e a outra menina, a Michele. E a gente está com 3 pessoas na cozinha e, assim, graças a Deus, está apertado. O Sebrae estima que todo o setor vai ser afetado, uma hora ou outra. E quase 50% dos empreendedores estudam pegar empréstimo nas próximas semanas. Mas algumas dicas são válidas para não perder a clientela. Além de cuidar das despesas e privilegiar as que são necessárias, é fundamental ter criatividade. Procure maneiras alternativas de continuar atendendo. Via delivery, takeaway, hospedando seus produtos em sites de empresas maiores ou no seu próprio site, se for o caso. Mas não desapareça do mercado. A gente está tentando aproveitar a crise para captar novos clientes, porque é inevitável que nossa venda algum dia vá cair, né? Se continuar assim, e a tendência é que continue no isolamento e tal, a gente sabe que uma hora a nossa venda vai cair. A gente está tentando aproveitar a crise para captar novos clientes. É isso, é criatividade para continuar mantendo a roda da economia girando, mesmo em tempos de pandemia. 12h, 10 minutos, aqui no SBT Rio Grande. A gente volta a falar agora sobre o assunto do momento, o uso da cloroquina. Será que esse medicamento, a cloroquina, é o tratamento mais adequado à Covid-19? Por isso a gente vai conversar agora com o Dr. Regis Goulart Rosa, que é médico intensivista e pesquisador do Hospital Moinhos de Vento. Dr. Regis, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, telespectadores do SBT. Doutor Regis, é a grande esperança de muitos pesquisadores, de muitos especialistas, realmente esse caminho que a cloroquina vem traçando aí nas pesquisas. A cloroquina, a hidroxicloroquina, que é uma versão um pouco menos tóxica, né? Queria também que o senhor falasse da diferença, né, das duas substâncias. E os resultados que, especialmente, o Hospital Moinhos de Vento já vem alcançando com esse trabalho todo, doutor Regis. Bom, os tratamentos para o coronavírus, eles estão, muitos deles em fase experimental ainda, em fase de testes para avaliar não apenas a eficácia desses medicamentos, como a sua segurança. Sim. A hidroxicloroquina e a cloroquina fazem parte desses grupos de tratamentos. Existem outros candidatos também, mas ainda nós carecemos de evidências científicas que mostrem tanto a evidência em relação à segurança como efetividade desse medicamento. A hidroxicloroquina, ela é um grande candidato a ter uma ação antiviral contra o novo coronavírus. Tem um potencial muito grande de ter uma ação contra o vírus. Alguns estudos pré-clínicos ou estudos clínicos com reduzido número de pacientes e, claro, com muitas limitações metodológicas, têm evidenciado que essa droga, tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina, elas podem inibir a entrada do vírus na célula. Contudo, são dados ainda muito iniciais e nós precisamos de estudos clínicos robustos, metodologicamente bem desenhados para avaliar o efeito desses medicamentos na prática, para ver se realmente esses medicamentos conseguem melhorar a vida das pessoas, conseguem, por exemplo, evitar que uma pessoa desenvolva uma forma grave, ou evitar que uma pessoa precise de ventilação mecânica, ou até mesmo impactar na sobrevida dessas pessoas. E isso é muito importante, porque toda a experiência que nós temos com medicamentos como a hidroxicloroquina, ela provém de outras doenças. E apesar de ser um medicamento muito bem conhecido e geralmente bem tolerado, assim, com base em outras doenças, como tratamento de malária, por exemplo, ou tratamento de doenças reumatológicas, como lúpus e artrite, nós ainda não sabemos o perfil de segurança desses medicamentos, né, no contexto
do Covid. Então, é muito importante avaliar esses eventos adversos. Então, pode ocorrer, claro que esses eventos adversos ocorrem de uma maneira mais rara, mas eles podem trazer um grande impacto na vida das pessoas também. A hidroxicloroquina pode causar problemas de retina, levando, em alguns casos, até mesmo a cegueira, pode causar arritmias cardíacas, cujo seu principal desfecho pode ser a morte súbita, pode causar hepatite medicamentosa. Doutor, a cloroquina realmente, como o senhor vem destacando, é o principal caminho, mas existem outras medicações, outras drogas que estão sendo também testadas contra a Covid-19, contra remédios, por exemplo, que combatem a questão do HIV, da trombose. O que o senhor pode falar, enquanto especialista, dessas outras substâncias também que estão em fase de testes, auxiliando, né, para que esses resultados vão sendo cruzados aí possam trazer um norte para a medicina com relação ao combate da pandemia, doutor? O Covid é uma doença totalmente nova, hein? Nós estamos aprendendo mecanismos que ela podem prejudicar a vida das pessoas infectadas, né? Um desses mecanismos, por exemplo, é a trombose. Tem se verificado que esses pacientes que fazem infecção, formas graves de infecção por Covid, pode apresentar eventos tromboembólicos, né? Então em fase, isso é muito importante. Também estamos testando tratamento do HIV, em fase medicamentos anti-inflamatórios, porque um dos grandes problemas da infecção pelo Covid é a grande cascata de inflamação que ele causa no organismo e gerando grandes problemas de disfunções orgânicas. Então, é uma série de medicamentos que estão tentando atingir diversos mecanismos de dano que o vírus pode causar no ser humano. Mas eu gostaria de ressaltar que são todos ainda tratamentos experimentais, né? Nós participamos no Hospital Moinhos de Vento, com mais outros 5 hospitais de São Paulo, participam, né, da Coalizão Covid Brasil, que é uma série de estudos clínicos para avaliar não só a eficácia desses novos tratamentos para o Covid, mas também, né, a sua segurança. E eu acredito que em breve, no prazo de 60 dias, para poder auxiliar. Exatamente. Isso que eu ia perguntar, a questão de prazos, né, diante desses medicamentos usados, né, doutor? Perfeito. Asas a respeito desses novos tratamentos, seja para descobrir algum medicamento que seja efetivo, que melhore a vida das pessoas, né, infectadas pelo Covid, seja apenas para dizer, esse medicamento que se estava, né, descrevendo como potencial, ele não ajuda, ele causa só evento adverso. Essa informação também é importante para que a gente não agregue também mais eventos adversos para os nossos pacientes. Tá certo. Doutor Regis, muito obrigado pelas suas informações. Um ótimo trabalho para o senhor, para toda a equipe do Hospital Moinhos de Vento aí. Obrigado pela gentileza de nos atender, falando justamente dessas pesquisas, né? A questão de prazo, né? O jornalista gosta de saber prazos. Ele falou ali no finalzinho da entrevista de 60 a 90 dados, uma esperança maior de cravar aqui que a cloroquina ou outros medicamentos podem levar realmente à cura da Covid-19. Olha, pessoal, um dos grupos de maior risco para o desenvolvimento disso, pois os asilos estão adotando cuidados ainda maiores para impedir o contágio mental desses idosos que estão nas casas. Acompanhe. O momento de convivência agora é a distância, cada um na sua poltrona. E outras medidas de prevenção também foram adotadas. Intensificamos a lavagem dos ambientes. Na SPAM, as visitas estão suspensas e o contato com a família é só por vídeo. Já no residencial Novo Mundo, algumas exceções foram abertas para idosos que apresentaram piora na saúde. Que se faça, então, a visita à distância. Se fique do lado de fora do portão, a 5 metros ou mais de distância, porque para muitos idosos, principalmente aqueles com depressão, e que já sentem esse impacto da falta de visitas, a gente tem que criar alternativas. Para quem consegue lidar com tecnologia, fica mais fácil. Em todos os casos, a ordem é para uma higienização rigorosa, tanto dos funcionários quanto das visitas. Todos recebem uma máscara e só podem entrar após medirem a temperatura e não apresentarem febre. Depois são levados a uma sala, onde trocam a roupa usada no deslocamento. Tudo isso antes de qualquer contato com os idosos.
Para auxiliar nesse processo, o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre distribuiu kits com álcool gel, desinfetante, luvas e máscaras para 250 residenciais. Quem tiver interesse, faça uma ligação, ligue para o Sindiospa 3330-3990 e vamos combater junto essa pandemia. Em Novo Hamburgo, a prefeitura vai usar a estrutura de um hotel desativado para isolar pessoas sem laços familiares e com suspeita da Covid-19. Nestes casos aí, nós não temos como fazer isolamento domiciliar e nem mandar um idoso de volta para o lar, onde ele vai contaminar outros idosos. Então, aquele espaço foi criado com esta finalidade. E para aliviar a saudade, antigas práticas podem ser resgatadas, como a serenata. Foi o caso de familiares de idosos que estão neste lar geriátrico no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Uma maneira de aquecer o coração dos vovôs em tempo de isolamento. Eu me sinto tão seguro no meu colo altíssimo. Importante esse trabalho. Olha, gente, o Estado acaba de confirmar a 13ª morte sobre esse paciente que, infelizmente, não resistiu à questão da doença. 12h21. De esporte, meu amigo Jeremias Werneck. É isso, Chemali. Esporte para Biscoito Zezé Carinho, que vem de família. E olha, Chemali, hoje o esporte com boas notícias para dentro das 4 linhas, viu? Coisa boa, né? A gente está com uma saudade disso, cara. É verdade. De acesso à 2ª divisão do futebol gaúcho já tem data para voltar a ser disputada. Atenção, porque essa é a primeira federação no Brasil que define uma data para o 2º semestre. A divisão de acesso do futebol gaúcho, 10 rodadas foram jogadas antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. E a Federação Gaúcha de Futebol ontem se reuniu e definiu que essa competição vai voltar em agosto. É a primeira competição jogada para o 2º semestre. Primeira competição do futebol profissional no Brasil que vai para o 2º semestre. Além disso, tem outra informação que eu julgo que é muito importante, que é uma grande informação. A federação vai antecipar as taxas de arbitragem para repassar esse dinheiro aos árbitros e aos bandeirinhas, Chemali. Porque é importante dizer aqui, viu? Tanto o árbitro como o bandeirinha, eles não são profissionais. E eles ganham pelos jogos em que eles participam. Sem jogo, eles não ganham. Tem renda, né? Exato. Eles são, de certa forma, autônomos. Então, a federação está antecipando R$30 mil. R$30 mil, esse valor vai ser destinado para o Sindicato dos Árbitros e o Sindicato dos Árbitros vai ser responsável por dividir a quantia entre todos os filiados no Sindicato dos Árbitros e auxiliares aqui no Rio Grande do Sul. Excelente notícia, né, Chemali? Boa notícia do esporte. Tomara que as outras federações sigam aí o caminho da FGF, né? Federação Gaúcha de Futebol, presidente Luciano Oxman. Jeremias, valeu. As informações sobre a 13ª morte por Covid aqui no nosso estado. E também a polêmica das pias na capital. Por que as pias, essas estruturas prontas para atender as pessoas em situação de rua, dependem da Prefeitura de Porto Alegre para a instalação, organizado por costureiras que estão trabalhando para produzir máscaras e aventais para os hospitais gaúchos. Tudo isso em seguidinha. O SBT Rio Grande volta já já. Voltamos ao vivo para todo o nosso estado. Para você que está chegando agora aqui no SBT Rio Grande, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para trazer todas as informações sobre aqui no SBT Rio Grande relacionadas às ações para as pessoas em situação de rua, a questão aí da avaliação da Prefeitura de Porto Alegre, em seguidinha aqui no SBT Rio Grande. Você que está chegando agora, acerte o seu relógio, 12h20, está em home office. Semana que vem a gente troca. Eu fico em casa fazendo a apuração das notícias para que a nossa engrenagem não pare, para que você aí de casa não fique sem... A gente volta a falar agora com o Lucas Abate das informações mais importantes relacionadas a essa pandemia. A primeira delas, uma informação extremamente positiva, uma excelente notícia, né, Lucas? Lucas, aquela notícia... Aquela notícia... Exatamente, o bebê de 10 meses que foi
curado da Covid-19, uma menininha que estava internada. Apenas 10 anos, uma menina, nem se fala então. E saiu dessa forma do hospital, a maneira é assim, aplaudida. E dessa vez, uma menina de apenas 10 meses que tem uma síndrome rara alta, ontem à noite do Hospital de Clínicas, saiu dessa forma, abraçada, de certa forma, aplaudida por toda a equipe médica e já está em casa, mora no interior do Rio Grande do Sul. Vira em rotina, né, Lucas? A gente fica numa torcida tremenda. A torcida que a gente acabou de confirmar, né, Lucas? A 13ª pessoa que não resistiu à Covid-19 aqui no nosso estado. Traz as informações para a gente sobre esse caso, Lucas. Mais um caso de Passo Fundo, Chamalha. A gente destacava até mesmo no início do SBT Rio Grande essa preocupação do avanço do coronavírus, fazendo vítimas também no interior do estado. E era justamente a 12ª, era uma vítima da cidade, a mesma cidade, lá no norte do Rio Grande do Sul, um idoso de 89 anos que estava internado desde o dia 27 de março com sintomas coronavírus, teve o que certamente agravou o quadro de saúde. Ele acabou não resistindo e é a 13ª vítima do coronavírus no estado. Então agora se tem esses 2 casos em Passo Fundo, tem o caso também de um morador de Marau, que são os casos fora da região metropolitana, porque já teve situações em Porto Alegre, que é a cidade que mais registra, Novo Hamburgo e Votia, cidades aqui da região metropolitana, e Vale dos Sinos, que registram casos do coronavírus. Em menos de 24 horas, aí 4 óbitos registrados no nosso estado. Infelizmente, notícias que a gente... Tem 2 filas por aqui, Chemali. A do Mercado Público para entrar por causa da Semana Santa, Sexta-feira Santa, e uma segunda fila também da lotérica, que está um pouco menor. A gente vem acompanhando aí nos últimos dias essa formação de filas em lotéricas e também nos bancos, principalmente na Caixa Econômica Federal. E aqui do meu lado direito tem essa longa fila do Mercado Público. Até ontem a gente falava do mesmo, menos a fila de hoje está maior do que a de ontem. Realmente tem mais gente aqui no... tinha gente durante a madrugada na fila, né, Lucas? Por volta de 5 horas da manhã dessa quinta-feira já tinha gente esperando aí a abertura das portas do Mercado Público. E olha, deve ser uma rotina o dia todo essa baita fila, né? Sim, desde cedo, algumas pessoas antes mesmo da abertura do Mercado Público já estão formando filas aqui, mas não tem necessidade, Chemalha. A gente reforça todos aqueles serviços. Tem uma feira aqui do lado, uma espécie de feira, tem uma banca do lado de fora também, vendendo diretamente por ali, não tem fila. Tem algumas pessoas, alguns autônomos, dá para assim dizer, com cartazes oferecendo peixarias fora do Mercado Público. Então, quem fizer questão de contar com peixe na Semana Santa, tem outras alternativas além de entrar e formar fila, aglomeração aqui no Mercado Público. Até a visão, a gente não entra, Chemalha, até para evitar aglomeração, mas a visão que a gente tem do lado de dentro do Mercado Público é que... Lucas, aproveitando que a gente está ao vivo aí contigo no centro de Porto Alegre, as informações desse benefício, desse auxílio... Muita dúvida ainda, a gente até vê nas lotéricas, algumas pessoas chegam ali com dúvidas e acabam entrando. A lotérica não precisa correr para as agências bancárias, pode resolver tudo através de esse valor de 2 milhões, já receberam esse benefício. Quem tem dúvida, não sabe se tem direito, se pode receber esse benefício, então a dica principal, baixa o aplicativo, faz o cadastro lá com o CPF e já sabe na hora se vai ter direito ou não. E até mesmo um calendário de pagamento para tentar diluir esse público e evitar... Centro de Porto Alegre, tá aí na tela, 12h35. Permaneça aqui com a gente no SBT Rio Grande. Olha, pessoal, ontem tentamos o contato com o prefeito, né, de Santa Maria, Jorge Pozobon. A internet acabou truncando um pouquinho. Hoje nós retomamos o contato com ele, seguindo a série de entrevistas com prefeitos do interior gaúcho, debatendo a questão do combate ao coronavírus. Prefeito Jorge Pozobon nos ouve hoje. Boa tarde. Meses que se curou agora do coronavírus, e aquele sentimento de tristeza que a gente teve ontem quando aquela servidora de saúde faleceu. E em nome dela, a gente manda um abraço a todos os nossos servidores de saúde que prestam esse trabalho essencial para todos nós. Sem dúvida nenhuma. Prefeito, ontem nós iniciamos a conversa, houve aí uma questão de um empresário da cidade, que há pouco o André Har trouxe a informação do governo do estado de uma possível flexibilização desse isolamento. Como é que o senhor está acompanhando isso? O pessoal em Santa Maria está reagindo diante desse decreto com relação à questão econômica, à questão do isolamento horizontal do comércio da cidade, prefeito? Bom, primeiro que nós começamos há mais de 20 dias atrás com regras muito
fomos o primeiro município do estado a suspender as aulas. A suspensão das aulas, para ter uma base chamada no estado, corresponde a retirar 24% da população de circulação. Depois fomos regrar os mercados, regramos as farmácias só entram 2 vezes, 2 pessoas a cada vez. Os mercados, fizemos a marcação muito forte, não vai a família inteira, não vai o pai, as medidas que nós tomamos, foi com um amparo técnico, um amparo científico. Foi ouvindo os médicos, foi ouvindo a equipe de saúde do próprio município, foi vendo tudo que nós temos de maneira gradativa para retomar o próprio comércio como um todo, enquanto a gente não tiver a segunda fase, que é aquilo que eu chamo da fase de ter os leitos hospitalares. Por isso nós iniciamos com regras muito fortes. Vou te citar algumas delas, além de regras restritivas, aquilo que a gente fez de maneira preventiva. Por exemplo, aqui em Santa Maria nós fizemos mais de 1.000 pontos de sanitização. Aquilo que foi feito há poucos dias agora em Porto Alegre, no sábado de tarde, nós tínhamos feito há 15 dias aqui em Santo. Nós fizemos a sanitização em todos esses locais. Além disso, né, nós aumentamos muito a questão da fiscalização, chamada. Empresas têm que fazer o seu papel social, o papel de saúde. Não é só a questão do lucro. Então, isso tem nos indignado muito, porque, a bem da verdade, nós temos supermercados nossos aqui da cidade de Santa Maria que estão cumprindo rigorosamente as nossas regras que nós emitimos, que é mais de 27 mortes agora com mais essa Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, 618 casos confirmados. Exato. E 13 mortes confirmadas. Aqui em Santa Maria, Chemari, para mim é motivo de comemorar, celebrar. Eu fui em 14 unidades de saúde agora, agradecer meu serviço de saúde, que nós estamos há 6 dias, Chemari, 6 dias sem ter um caso novo. Nós temos 9 casos confirmados, desses 9, um já está curado, os outros 8, nenhum estado grave. E essas medidas de contenção que foram tomadas no jornal, na nossa imprensa, onde chamar, eu quero de coração, não como prefeito, como cidadão de Santa Maria, compartilhar com vocês.